Que bom, pessoal, estamos aqui de volta agora no ano de 2021. Nós demos uma parada no ano de 2020, ficamos aí 2 meses sem colocar vídeo no YouTube, mas agora estamos voltando, né? Voltando aos poucos. Nós tínhamos pego umas férias em janeiro, depois eu precisei passar por um procedimento e acabei prolongando aí até esse meio de fevereiro. Mas graças a Deus deu tudo certo, correu tudo bem e nós estamos de volta fazendo os vídeos no YouTube, a qual nós não tínhamos colocado fazia já algum tempo, né? Então esse é o primeiro do ano de 2021. E eu venho aqui com uma série, a série chamada Voltando para o Fogo. Voltando para o Fogo. Essa série chama-se Voltando para o Fogo. E daqui a pouco você vai compreender o que é esse fogo. Há uma preocupação no meu coração. Essa que é a verdade. Amém? Eu venho de uma linhagem pentecostal. E eu tenho visto essa linhagem voltada para o pentecostalismo morrer. Está morrendo. Na verdade, as igrejas pentecostais são raras a que mantém o fogo do Espírito Santo aceso. Porque tem duas vertentes, né? A primeira vertente é aquela que libera o Espírito Santo de uma maneira incontrolável. Na verdade, quando eu falo libera o Espírito Santo de uma maneira incontrolável, na verdade nós deveríamos liberar o Espírito Santo de uma maneira incontrolável. Mas estou querendo dizer daquela maneira que não existe domínio próprio. E essa é perigosa, porque acaba levando para o fanatismo, acaba levando para um misticismo exagerado, e a igreja acaba virando uma verdadeira bagunça. E a partir daí começam vários problemas, e entre eles as divisões. Do outro lado tem aquele que, com medo desse desenfreio do povo, em nome da busca pelo Espírito Santo, o medo de o povo se desenfrear e entrar por esse caminho, acaba o quê? Abafando a ação do Espírito Santo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, tanto aquele que é exagerado, como aquele que quer abafar, tanto um como o outro, eu não acho legal. Eu acho bom quando a igreja consegue encontrar o equilíbrio. Quando a igreja consegue encontrar o equilíbrio, ela se torna uma igreja relevante no mundo de hoje. E o que nós estamos precisando é de igrejas relevantes, de igrejas que atraiam, chamam a atenção, não usando o mundo como atrativo, mas na unção do Espírito Santo. Porque foi assim que os apóstolos pregavam o Evangelho. Amém? O Espírito Santo, agindo por meio deles, atraía o povo por meio de sinais, milagres e maravilhas, e o povo era levado a duas experiências importantes que aos poucos está se perdendo no nosso meio. Porque se não se ensina, não se busca. E essas duas experiências com o Espírito Santo são importantíssimas para o crescimento espiritual de um cristão. Amém? A primeira experiência com o Espírito Santo eu chamo de novo nascimento. É quando a pessoa recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O Espírito Santo, amém, vem sobre ela e traz uma nova vida. Amém? Traz um novo espírito, implanta o caráter de Jesus e leva o crente pelo caminho da santificação. A segunda experiência é quando o crente já está no caminho da santificação, mas ele precisa de força, ele precisa de poder, ele precisa de autoridade para enfrentar o diabo, enfrentar o pecado, enfrentar o mundo, né? Ele precisa, aí a Bíblia chama-se de revestimento de poder. Amém? Então primeiro Jesus nos veste com as vestes da salvação. Depois ele nos capacita, nos revestindo de poder. Então essas duas experiências têm que andar junto. Elas são importantes.
amém? Mas o que eu percebo hoje é o cancelamento dessas duas experiências, amém? De um lado é o exagero, do outro lado é o abafa, amém? Então é perigoso. Eu pretendo trazer aqui uma palavra de equilíbrio, amém? Uma palavra de equilíbrio, que você possa vivenciar a experiência com o novo nascimento e se juntar com a experiência do revestimento de poder, amém? Eu também não gosto do pentecostalismo bagunceiro, eu também não gosto. Eu confesso que já gostei muito. Aí depois que a gente começa a dirigir igreja, vira pastor, né? E como pastor mesmo, com a igreja que eu estou hoje são 16 anos, né? Nós estamos em 2021, 16 anos, mas que eu dirijo igreja já faz, desde 94 eu venho dirigindo igreja, né? E a gente vai buscando o equilíbrio e a gente vai aprendendo a vivenciar esse equilíbrio. Eu confesso que eu aprendi muito nesses 16 anos na minha experiência como presidente de um ministério. Amém? Aí foi que eu cresci, aí foi que eu encontrei o equilíbrio. Então eu já vivi os dois lados, né? Eu já vivi os dois lados, tá? Mas eu busquei o equilíbrio. Eu acredito que o equilíbrio é o melhor. Tá certo? Tá. Mas o que é esse fogo que devemos voltar? Que nós devemos voltar para ele? Vamos lá, para Atos dos Apóstolos, para a Bíblia, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: quando chegou o dia de Pentecoste, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Amém? Então você veja bem que o barulho não foi do povo, o barulho foi do vento. E o vento é um dos símbolos do Espírito Santo que nós vamos estudar mais tarde, né? O Espírito Santo fez, em forma de vento, fez um barulho na sala, tá? Mas não foi o povo que fez o barulho a princípio, né? A princípio não foi. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas. Umas coisas parecidas com chamas. Amém? Que espalharam como línguas de fogo. E cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Quer dizer, o fogo veio na cabeça de cada um dos crentes e eles, a partir dali, receberam a experiência com o revestimento de poder. Ali eles foram capacitados ao evangelismo, capacitados à pregação do evangelho, amém? A realmente fazer a igreja crescer, tá? No versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Amém? Tá? Eu não vou penetrar profundamente no ensino dessa passagem, mas eu quero separar aqui a palavra línguas de fogo, amém? Ou propriamente a palavra fogo, tá? Que é um dos símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo se manifesta como fogo, amém? O fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. Então quando eu falo, amém, nós temos que voltar para o fogo, eu estou dizendo, nós precisamos voltar para o Espírito Santo. Nós precisamos colocar o Espírito Santo no devido lugar na nossa vida e na igreja. Amém? Sabe, a gente não pode entrar para a bagunça, mas também não pode entrar para o abafa. Amém? Se a gente entrar para a bagunça, a gente cancela a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é bagunceiro. Ele é o Espírito da ordem e da decência. Amém? E a bagunça leva as pessoas para a desordem e para a indecência. Mas também não pode ir para o abafa. Amém? Porque a Bíblia também fala que a gente não pode reter a ação do Espírito Santo. Então, o que Jesus quer, na verdade, é que nós encontramos esse equilíbrio. O equilíbrio, amém, de vivermos uma vida
revestida, cheia do Espírito Santo. Amém? Vivenciando e crescendo por meio da santificação, do novo nascimento e ao mesmo tempo, amém, se capacitando com os dons, vivendo uma vida revestida de poder, tá? Então veja bem, fogo, no Antigo Testamento, o fogo fazia parte da liturgia hebreia, simbolizava a presença de Deus, a purificação e o juízo divino. Vou repetir, amém? O fogo fazia parte da liturgia hebreia, simbolizava a presença de Deus, a purificação e o juízo divino. E aqui tem 3 versículos para você poder analisar. O primeiro versículo está em Lucas, em Êxodo 3, versículo 1 e 2. Êxodo 3, versículo 1 e 2. Diz assim: certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não se consumia. Amém? Aleluia. Quem era esse fogo que se manifestou no arbusto? Era a presença de Deus. A presença de Deus se manifestou para Moisés em forma de fogo. Amém? Aleluia. O próprio Deus se manifestou ali em forma de fogo. Nós vamos ver aí um outro versículo que fala a respeito disso. Salmo 50, versículo 3. Salmo 50, versículo 3 diz assim: o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falou, convocou toda a humanidade, desde o sol nasce até onde se põe. Amém? Vou repetir: o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falou, convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce até onde o sol se põe. Quer dizer, de todo o mundo, né? Do Monte Sião, lugar de perfeita beleza, Deus resplandece. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Fogo devora tudo em seu caminho e ao seu redor. Há uma grande tempestade. Amém? Novamente ele se revela como fogo. Como fogo. E o último texto que eu quero tratar com vocês está em Isaías 6, do 1 ao 7. Isaías 6, do 1 ao 7. Que diz assim. Vamos lá. Isaías 6, do 1 ao 7. Versículo 1 de Isaías 6. Versículo 1 de Isaías 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado no trono, alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Versículo 3. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus olhos, e com meus próprios olhos, vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa de fogo, amém? Que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca, versículo 7, ele tocou a minha boca com brasa e disse: agora que esta brasa tocou seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Amém? Aqui nós vemos o fogo da purificação. Amém? Ele foi até o altar, até a presença de Deus, pegou o fogo da presença de Deus e purificou o profeta Isaías. Que coisa linda, né? Depois a gente vai compartilhar melhor esse texto, tá certo?
Hoje é mais uma introdução. Então nós vemos aí que o Espírito Santo se manifesta em forma de fogo, né? Em forma de fogo, tá certo? Tá? Então eu vou parar por aqui, porque eu não quero fazer um vídeo muito longo, eu quero fazer vídeos curtos tratando deste assunto. Então, voltando para o fogo significa, amém, voltando para o Espírito Santo, voltando para a presença real do Espírito Santo, a presença real de Deus. Que Deus abençoe a tua vida, amém? Nos acompanhe no YouTube aí, você acione o sininho, compartilha e não se esqueça de se inscrever. É muito importante para mim que você se inscreva. Arruma uns 10 aí para se inscrever no meu canal, amém? Dá uma força para nós aí e tenho certeza que Deus vai te abençoar, tá? Até o próximo vídeo, se Deus disser que sim.